E aí, galerinha, mais um vídeo da série Mosturação. Tá sendo uma série bem longa, mas é um assunto que eu gosto muito de falar e eu quero falar sobre todos os assuntos no detalhe. Espero que vocês estejam gostando dessa série. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma forma de fazer mosturação. A gente falou no vídeo anterior sobre a decocção, falamos 2-3 vídeos atrás sobre a infusão. Infusão é a maneira que a gente está acostumado a fazer. Rampas de temperatura podem ser diferentes rampas ou uma única rampa. Agora a gente vai falar sobre Brew in a Bag. Fiquem ligados. E por que a gente vai falar sobre Brew in a Bag? Brew in a Bag é uma forma em que muitos cervejeiros usam hoje em dia, tá? Vamos falar como é que é o Brew in a Bag tradicional. O Brew in a Bag tradicional, ele é aquele onde que a gente coloca todos os grãos dentro de um saco, né? Um saco de voal, né? Geralmente a gente usa um material voal, porque o voal ele é um material sintético. Não usa algodão, tá? Porque o algodão ele embolora muito fácil. Usa sim o voal, que é um material sintético, bom para e bem resistente, bom para você fazer esse processo. Coloca todos os grãos então dentro desse saco, coloca o saco dentro da panela. Então o saco ele fica dentro da panela, ele fica um pouco para fora da panela. Toma cuidado para não queimar a borda desse saco de voal com o calor que está subindo na lateral da panela, tá? Isso acontece, então subindo o calor na lateral da panela pode queimar um pouco do voal. Primeiro cuidado é esse. Você pode mexer à vontade o quanto você quiser, tá? Mexe à vontade. E esse método tradicional, como é que funciona? Foi lá, fez as tuas rampas de temperatura, seja ela quais você gosta de fazer. Na hora de fazer a clarificação, a gente não faz clarificação, não faz a recirculação, que é para reduzir a turbidez, e não faz a lavagem do malte. Simplesmente pega esse saco de voal e retira da panela. Desta forma, eu não fiz a recirculação, o mosto vai ficar um pouco mais turvo do que o normal e eu não fiz a lavagem. Não fazendo a lavagem, eu perco o rendimento, porque esses grãos todos que eu tirei de dentro da minha panela, que estava dentro do saco, eles têm muito açúcar ainda. Eu precisaria lavar esses maltes, tá? Para poder extrair mais açúcar e aumentar o meu rendimento. Esse é o método tradicional BIAB. Uma evolução disso algumas pessoas fizeram cesto de inox, que aí coloca dentro da panela. E aí levanta esse cesto de inox, encaixa ali na boca da panela, né? E aí você pode fazer a recirculação. Com isso você faz a recirculação para reduzir a turbidez da cerveja, e você pode também lavar esse mosto. Eu estou falando de uma panela com fogo a gás e um cesto de inox, de alumínio, né? A evolução disso tudo é o quê? É uma coisa que está muito na moda hoje. Se chama Single Vessel. Single Vessel ele nada mais é do que uma evolução do BIAB. O BIAB ele é muito fácil de se fazer cerveja. Eu moro em um apartamento de 70 metros quadrados. É difícil fazer cerveja, né? É muita coisa para lá e para cá. Tinha época na minha vida quando eu comecei a fazer cerveja que metade da minha sala era depósito de malte, de garrafa, de cerveja pronta. E aí minha casa virou... Não era mais casa, né? Era um depósito, era uma cervejaria praticamente. E aí eu falei, não, eu preciso ter um pouco de vida, tira tudo isso da sala
Eu tinha um fogão a gás, que era de ferro, na hora que eu lavava ele, ele soltava ferro mesmo, que aí enferrujava o chão e... Não era vida, né? Não era vida, não me sentia confortável lá. E aí, para resolver meu problema, eu adquiri uma single vessel. Eu primeiro tive uma single vessel chinesa, aquela que todo mundo está comprando, tá? Hoje eu dei um upgrade, eu estou com uma single vessel bem melhor, que é uma da EasyBrill 60 litros, eu gosto bastante. Né? O inox dela é muito melhor, é muito mais fácil de limpar, tem uma boa eficiência, um controle bom. Estou gostando bastante, então escolha qualquer uma das single vessels que você mais se adapta, tá? A chinesa tem um custo-benefício bom, mas se você quiser dar um upgrade, você vai ter que pagar um pouco mais, tá? Tem diferença de qualidade entre elas, tá? Um outro ponto é como escolher a single vessel. Geralmente eu recomendo para as pessoas que escolham uma single vessel onde o cesto de malte não tenha tanto o formato de um charutão. Porque se o diâmetro é pequeno, ele tem mais altura do que largura, o que está acontecendo? A camada de grãos acaba aumentando. Se eu aumento o diâmetro dessa panela, a camada de grãos vai reduzir. Reduzindo, a tua clarificação é um pouco melhor, tá? Você consegue lavar melhor o malte, então é mais fácil o manuseio, tudo isso é mais fácil. Então, quanto maior o diâmetro, melhor. Esse é um erro comum nos fabricantes de single vessel, eles não se preocupam tanto com o diâmetro, com a espessura da camada de grãos, tá? A espessura da camada de grãos, para vocês terem uma ideia, o ideal é por volta de 20, 25 centímetros, tá? Não muito mais do que isso. Chegando em 40 centímetros, você pode ver, pode medir o tamanho do cesto. Se esse cesto tiver mais do que 40 centímetros de altura, você pode esperar uma clarificação um pouco mais lenta. Então, a primeira grande dica é essa. A segunda dica, como eu falei, eu dei um upgrade da panela chinesa, que tinha um aço que não era o 304, com certeza, demorava muito mais tempo para limpar e ele também fica um pouquinho amarelado, né? E eu fui para a EasyBrill, que tem um aço realmente mais puro, em que eu não preciso de detergente, eu não preciso de Bombril, uma bucha sem detergente nenhuma você consegue simplesmente limpar, tá? Então dê uma olhada no inox que essa panela tem. Primeira coisa, o diâmetro, segunda coisa, o inox. A terceira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. Tentem lavar o malte, tá? Para ganhar rendimento. Ah, mas eu não me preocupo com rendimento, eu não tô preocupado em baratear custo nem nada. Tudo bem, então não se preocupem com rendimento. Tem muita single vessel que o conceito dela é fazer o no sparge. No sparge é sem lavagem. Você coloca 5,5 litros de água para cada quilo de malte, tá? E aí na hora que você drena todo esse mosto, você já tem uma quantidade de mosto suficiente para fervura, tá? Então se você faz o no sparge, continua fazendo o no sparge. Mas se você se preocupa com o rendimento, tenta lavar o malte. E aí não é só lavar, é recircular um pouco também, né? É recircular, que é uma coisa que a single vessel faz constantemente. Um outro ponto é, a single vessel, ela perde em eficiência para um processo tradicional, tá? De forma geral, a eficiência da single vessel, ela é menor. Por quê? Porque a maioria das pessoas deixa o malte estático, deixa o malte estático durante a recirculação. E durante essa recirculação, o mosto ele acaba criando caminhos preferenciais na camada de grãos. Então eu quero dizer que a água passa mais por um local do que outros. Em outros locais o mosto não passa tanto.
Se não passa tanto, não solubiliza tanto amido, tem menos conversão e acaba extraindo menos. Essa é uma desvantagem de qualquer processo onde que você deixa o teu malte parado sem mexer. É por isso que a indústria de grande porte, até a micro cervejaria, você tem uma panela para mosturação, aonde não tem fundo falso nela, e você tem uma agitação constante. A agitação constante faz com que solubilize mais o amido, aumente a conversão e aumente a eficiência. Depois você pega esse mosto e transfere para uma panela de clarificação. Esse é o método tradicional, o método comercial, onde eu ganho eficiência, tá? Então, se você pensa em ganhar eficiência, esse é um ponto. Como é que eu adapto isso na single vessel? Veja se essa single vessel é possível você mexer esses grãos. Você conseguir mexer os grãos durante o começo da mosturação, durante os 30, 40 minutos primeiros da tua mosturação, durante a beta-amilase, você vai aumentar bastante a tua eficiência. Se você conseguir moer fino, isso vai depender da altura da camada de grãos, a quantidade de grãos que você está usando, se vai entupir ou não, pode entupir. Moendo fino você também aumenta a extração do teu malte, tá? Vamos ver na minha colinha aqui se tem mais alguma coisa que eu escrevi sobre Brew in a Bag. Gente, é basicamente isso. Aí estão as dicas para você conduzir bem a tua abraçagem no Brew in a Bag. O Brew in a Bag é aquele grande dilema eficiência versus praticidade, tá? Então você tem que decidir o que você quer, tá? Eficiência ou praticidade. Decidindo por ter um Brew in a Bag e um single vessel, leve em conta todos esses pontos que eu coloquei no vídeo. E é muito importante, é um sistema muito utilizado, é muito importante que você comente esse vídeo. Comente esse vídeo, por favor, eu vou responder tudo para que a gente enriqueça o nosso conhecimento, a nossa discussão, tenha uma discussão legal. Então, por favor, comente esse vídeo e, por favor, também dê like e se inscreva no canal para que a gente consiga levar informação de qualidade cervejeira para mais pessoas. Galerinha, valeu, muito obrigado!